Então vamos, companheiros, iniciar a reunião desta noite. Esperamos que possa ser a primeira deste ano. E que tenhamos muitas pela frente. E não só neste ano, não só nesta encarnação, mas em muitas encarnações. Até um dia atingimos a escala dos espíritos puros, aí então oraremos ainda mais. E assim vamos pedindo ao Pai Criador que nos envolva em muita paz, em muita luz, e permita aos amigos espirituais nos envolverem para que possamos, nesta noite bendita, aproveitarmos estes minutos que estaremos unidos para acrescentarmos ideias boas, pensamentos bons, projetos bons, e ter a vontade firme de colocá-los em prática no nosso dia a dia, para que sirvam para a nossa eternidade. E toda vez, companheiros, que nos reunimos e nos unimos para o bem, estamos construindo para a eternidade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Bom, boa noite, bom ano novo para todos. Uma bela eternidade. Espero que todos já tenham feito as metas para 2024, né? Porque se nós não fizermos meta, nós não vamos conseguir as coisas, né? Nós temos que traçar os objetivos para que consigamos aquilo que desejamos. E se nós deixarmos assim, Deus dará, fica, Deus dará, né? E aí se tem outro que pede, será atendido, né? Então, tanto assim materialmente para o nosso dia a dia, para aquilo que desejamos conquistar, eu quero melhorar o emprego. Então, não é pedir para Deus trazer alguém que vai me indicar para o emprego, né? O que eu vou fazer para alcançar essa meta? Vou fazer um curso para acrescentar alguma coisa no meu currículo? O que eu vou fazer de diferente para que eu possa atingir esse objetivo, né? Porque se eu falar, eu quero atingir esse teto, minha meta é no final do ano atingir esse teto, o que eu vou fazer? Comer mais, acho que não vai adiantar. Vou entrar numa academia para tentar pular, vou trabalhar, juntar dinheiro para comprar uma escada. Eu preciso traçar as metas para que eu ative esse objetivo, né? E assim na nossa vida, material e espiritualmente também. Qual a meta para 2024? Ser melhor de coração, ter mais amor, ter mais paciência
na família, com a esposa, com os filhos, ser mais companheiro, estar mais presente no lar. Qual é a nossa meta? Né? Precisamos traçar. Vou estudar um pouco a doutrina para melhorar, para adquirir um conhecimento, me tornar melhor. Todas essas metas precisamos fazer, planejar, para que consigamos cumprir. Não podemos chegar no final do ano como estamos hoje. Não é? Mesma coisa que está entrando o ano já com o cartão negativo. Né? Todo enrolado. Você está esperou o 13º para cobrir tudo, não cobriu. Vai entrar, mas essas pessoas não pensam, elas entram em tudo que é amigo secreto de 10 reais, de 15 reais, de tudo, né? De mais, de menos. Fala, não, se tem amigo secreto, não entram. Oh, né? Porque vai gastando, não mede as coisas. Eu estou dando exemplo do amigo secreto, mas tem outras coisas, né? A gente queima o dinheiro em cigarro, em bebida, assim por diante, né? Um monte de outras coisas. Mas, e vai torrando, porque não tem meta. Nem relaciona assim, a pessoa nem relaciona para olhar no fim do mês e falar, gastei tanto, mas gastei nisso, por que eu gastei? Poxa vida, né? Por que eu comprei tanto chocolate? Né? Assim, precisamos fazer as metas para a gente ver o que está acontecendo. Espiritualmente também, temos que ver. Por isso que Santo Agostinho fazia isso de manhã e à noite. De manhã ele fazia meta para o dia dele. À noite ele analisava como foi o dia dele. O que ele deixou de cumprir daquela meta. E quais as oportunidades que surgiram na frente dele, naquele dia, que ele poderia ter aproveitado e não aproveitou. Para fazer o bem. Entendeu? Isso que ele fazia todos os dias. Um bom exemplo para nós. Então hoje vamos falar um pouco, utilizando aqui o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro escrito por Allan Kardec, em 1857. Esse livro foi publicado em 1856, com 500 e poucas perguntas. Aí, em 1857, teve a segunda edição, mas que é considerado essa sendo a original, com 1019 perguntas e respostas. E nesse intervalo, você sabe que Allan Kardec ficava fazendo perguntas para os espíritos e eles iam respondendo. E também ele recebia de várias partes do mundo cartas com perguntas, tal, que ele ia fazendo para os espíritos, recebia fatos de alguns médiuns. Então, nesse período, ele acrescentou mais essas 500 perguntas, mas mantendo a mesma ordem, a mesma estratégia. Então, o assunto que ele havia determinado, ele acrescentou mais perguntas naquele assunto. Ele não desviou dos assuntos, apenas acrescentou mais questões para embasar mais a ideia. E tem pessoas que acham esse livro dificílimo para ser lido. E poucos espíritas leram o Livro dos Espíritos, é uma pena. Mas se ele fosse o mais difícil, ele não teria sido o primeiro a ser escrito. Não é? Como nós entramos na escola, né? Na minha época tinha cartilha lá, não sei do que, lá, da vovó Mafalda, né? Sei lá quem era. Mas tinha cartilha, era o primeiro
que a gente aprender lá o A, B, C, depois A com B, da bala, sei lá, o B com A, né? Era o início, esse aqui é o início. Então não pode ser o mais difícil, né? Mas, porque tem 1019 perguntas, as pessoas já acham que é difícil. Nem abriram o livro para ver qual é a pergunta, né? Primeira pergunta, o que é Deus? Todo mundo fica pensando o que é Deus, né? Mas está aqui, ó, a primeira pergunta. Mas não vou falar a resposta, é só um spoiler para estimular a curiosidade. Falar a resposta. Vamos lá, vamos começar na 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Olha a pergunta que Allan Kardec fez. Por que Deus permitiu que os espíritos, quer dizer, nós, né, seguíssemos o caminho do mal? Um filho perguntar isso para o pai, hoje em dia os filhos falam tudo para os pais, né? Na minha época não se falava tudo não, né? Tinha que pensar antes de abrir a boca, né, para perguntar alguma coisa. Hoje essa pergunta parece normal, mas a resposta dos espíritos, como foi há 200 anos, está assim, ó. Como nossos pais diriam para a gente aí há 60 anos, 65 anos atrás. Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Ó, vamos pensar primeiro, o que é Deus? Vou ter que falar, né? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema. Nós temos que partir desse princípio. É a inteligência suprema. Ele criou tudo. Criou os espíritos, somos nós, e criou a matéria. Que a matéria é tudo que existe, né? Existe essa matéria grosseira, existe o ar, que é uma matéria mais sutil, e existe matérias mais sutis ainda, né? Aqui os espíritos utilizam, por exemplo, para formar o perispírito. E existem outras? Existe. Existe o éter, que falam que é um espaço vazio, mas os espíritos falam que não é vazio. Agora cabe à ciência provar que não é, né? Allan Kardec já disse que o espiritismo, a religião, tem que caminhar de mãos juntas com a ciência. Então, se a ciência chegar amanhã e provar que alguma coisa que o Livro dos Espíritos ou as outras obras da codificação mostrarem que está errado, não tem problema. Aceita e segue junto de mãos dadas. Não é para brigar com a ciência. Então, o Espiritismo trouxe muitas coisas que até hoje a ciência ainda não chegou. Não atingiu, ainda não tem meios para provar que está certo ou que está errado, né? Apenas não aceita, porque ainda não tem capacidade. Mas isso é comum, né? Até Copérnico se acreditava o quê? Que a Terra era o centro do universo. Quando Copérnico falou, não, o centro do universo é o Sol e a Terra é que gira em torno do Sol, a Igreja, como o nosso querido STF aqui no Brasil faz, aquele careca lá, o Moraes, né? Determinou para Copérnico, você escolhe, você nega a sua teoria ou você morre? Aí ele negou a teoria, né? Mas depois disso vieram os outros, inclusive Einstein, que foram solidificando, ratificando essa teoria. Mas até hoje, gente, existem pessoas que são terraplanistas. Acreditam que a Terra ainda é plana, tal, né?
Então, tem gente que duvida do espiritismo. Pô, se duvida que a Terra é redonda, fazer o quê, né? Duvidar que existe espírito é normal, né? Então, Deus é isso. Então, por que Deus permitiu? Se Ele criou tudo isso, para que nós vamos saber pedir contas a Deus dos atos dele, né? Aí ele continua a resposta aos Espíritos. Pensais poder penetrar os desígnios de Deus? No entanto, podeis dizer isto: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, que Ele deixa a cada um, pois cada um tem o mérito de suas obras. Então, onde está a sabedoria de Deus? Ele nos criou. Não é que Ele deixe seguir o mal. Nós, como pais, temos nossos filhos e criamos. Damos o quê? O melhor que podemos de educação. Né? Apesar que da nossa imperfeição, às vezes nós estragamos nossos filhos. Hoje mesmo eu estava na fila para almoçar, tinha uma mãe, uma filha e outra filha. A mãe ficava atrás das outras duas. E a filha não andava, porque a menina maior já devia ter uns 12 anos. Ela olhava para a mãe para ver se pegava uma coisa. Se não pegava. Se servia ou não. Aí tinha que a mãe e a outra ajudar a menor. Nossa, sei lá, devia ter uns 7 anos, 6 anos. Quer dizer, a de 12, gente, com 12 anos já era para saber escolher a comida, né? Se com 12 anos a pessoa ainda não tem um poder de escolha, de tomar decisões, não está preparada para viver, para enfrentar a vida. Daqui a pouco vai começar a sair, vai ter suas amizades, não vai saber escolher amizades, não vai saber falar um não. Se alguém oferece uma bebida, ela não vai ter coragem ou ter uma iniciativa de recusar ou de aceitar. Pelo jeito, não tem diálogo em casa. E em casa, nós precisamos ter essa liberdade. E, enquanto estamos juntos, é que devemos deixar os nossos filhos errarem. Que jeito eles vão errar? Se eles tiverem iniciativa. Nós temos que incentivar que eles tomem a iniciativa. Às vezes eu chego para uns pais e faço uma pergunta, os pais respondem no lugar dos filhos. E eu torno a fazer, e os pais respondem. Não deixe os filhos viverem, cerca os filhos. Isso está errado. Porque amanhã eles crescem. E aí não saberão ter condutas, tomar atitudes. Não vão tomar atitudes no serviço, não vão tomar atitudes porque não aprenderam, não foi ensinado a eles, não foi deixado, permitido. E enquanto eles estão sob as nossas asinhas, né? Imaginando aqui a galinha que quando está chocando seus pintainhos, né? Fica com todos eles ali, é a hora de deixar que eles errem. Porque se eles erram, a gente conversa, ensina, mostra o caminho e tal, né? Orienta, ajuda a levantar, se caírem, né? Tá aqui. E sempre falando, ó, se amanhã acontecer uma coisa, conte comigo, venha me contar. Às vezes o filho chega machucado, porque caiu, e os pais brigam, em vez de socorrer o filho primeiro, né? Eu falei para você não andar de bicicleta, já briga. Cadê? Amanhã esse filho está com um problemão na rua, ele não vai ter confiança de chegar para os pais. Né?
Eu lembro, um dia eu falei, meu filho, aí agora você está arrumando seus amigos, se um, se um te oferecer droga, você vai aceitar se você quiser. Se você aceitar, você pega dois, traz um para a gente fumar aqui no fundo também. Vamos fazer uma fumaceira no quintal, né? Ele nunca trouxe, não sei se ele aceitou ou não. Mas, e se algum te oferecer e quiser fazer chantagem por alguma coisa que vocês fizeram, você fala para mim. A gente sempre conversa e vai ver o melhor caminho, melhor atitude para tomar. Um dia, ele estava lá no Vítor Sebastião e veio estudar no Dom Jaime. Aí já tinha 14 anos, começou o colegial. Ah, era uma turma da pesada ali, né? Aí a mãe já queria levar, porque lá no Vitor é longe daqui, né? A mãe levava, até a oitava série levava. Aí, colegial, a mãe ia levar. Não, mãe, eu vou aqui na rua, eu sei que tem uns meninos que estudam lá, eu vou a pé para ir fazendo amizade. Eu acho que ele estava apreensivo, né? Como seria o novo ambiente ali. E lá no outro, a diretora era conhecida nossa, frequentava o espiritismo, não esta casa, mas frequentava, a gente tinha amizades. Tá? Bom, aí foi, tá. Um dia ele aparece, pai, olha, ele ficou esperando eu chegar na hora do almoço. Ó, pai, o que eu trouxe para você? Pegou um revolvão desse tamanho assim. Moço, não, filho, abaixa isso assim. Põe pro chão, vai que tem uma bala aí, ponta pro chão. Aí pontou pro chão, falei, deixa eu pegar assim, abrir para ver se não tinha bala lá, nada. Tá. E começou, onde você arrumou? Ah, um amigo meu que leva todo dia na escola e eu pedi para trazer para se ver. Eu, ah, que bom, bonito, hein? Ah, mas você vem andando na rua com isso? Ah, para afastar. Você veio andando com isso na rua, vim? Eu disse, mas se o guarda te pega aí na rua, como você vai fazer para provar que não é seu? O que você vai falar? Por que você está andando com isso? Aí, de onde mora esse menino? Vamos levar lá. Não, pai, deixa que eu resolvo. Amanhã eu levo de volta. Eu falei que você ia trazer para você ver, para você conhecer. Eu sei que você usava lá quando você era criança. Eu morava no meio do matão, né, gente? Lá no fim do mundo. Não era lá no Mato Grosso, não, mas era quase. Lá faltava 10 metros. Aí, e isso 60 anos atrás, imagina como era, né? Era mata pura. Fazia a floresta amazônica. Bom, aí, deu. Depois um dia, aí ele já estava maior, usava meu carro. Eu entro no carro, vi uma balança de precisão. Estranhei lá no banco de trás uma balança de precisão. Né? Aí eu chamei ele, o que é estranho aqui? É uma balança. Eu falei, estou vendo. Mas para que você usa esse trem? Ah, pai, um amigo pediu para eu carregar ontem à noite. Eu falei, o que ele faz com isso? Você sabe, né? Você já pensou se um guarda pegar você numa parada aí? Como você vai explicar por que essa balança está aqui atrás? Aí vem a polícia atrás de você, vem aqui em casa meia-noite, hora de pegar, me acordar, e nós vamos estar enrolados. Por que seu amigo te entregou isso? Para ele não ir a pé com esse caminho. Que aí você leva na casa dele hoje, então quem está correndo todo o risco é você. Você está vendo? Como você está sendo, ele não é seu amigo, você está sendo um trouxinha para ele, né? Para não falar que era um trouxão, né? Agora, se ele não tem essa coragem de falar comigo, ele ia pôr o quê? Embaixo do banco? Joga perto comigo. Hoje está com 40.
39 anos, tranquilo, aprendeu tudo. Tá? A turma oferece essas coisas para ele, não, estou de boa. Mas sim, por quê? Tem que saber conversar. Porque aí fora, não tem. Vai sair hoje à noite, não vai encontrar. É o que mais tem. Se ele não sabe falar não, se ele não sabe se virar, o que acontece? Agora que estava vindo, tem um barzinho ali perto do corpo do bombeiro. Fica assim. Na calçada tinha umas 20 jovens lá, para entrar na fila para entrar. Né? Aqui não tem filho, né? Mas lá tem filho. São escolhas, né? Está de acordo com a idade, essas coisas todas, né? Então, não dá para exigir muito. A gente tem que orientar, aproveitar enquanto está sobre as nossas asas, para orientar. E não querer fazer tudo por eles, porque vai chegar um momento que nós não vamos poder dar. Vai chegar uma hora que nós não vamos poder dar a namorada que ele quer. Às vezes podemos ter muito dinheiro, podemos dar o carro, podemos dar isso, aquilo, podemos dar um avião se ele quiser, dependendo de quanto. Né? Mas às vezes ele quer uma namorada, às vezes não vamos conseguir dar. Às vezes ele quer ser uma coisa que a gente não vai conseguir dar para ele. E aí, se ele nunca ouviu um não, ele vai pirar. Porque ele não está acostumado a ouvir um não. Porque nós fizemos todos os desejos deles enquanto podíamos. Não ajudamos ele a conquistar nada. Né? Pô, quando eu comprei meu primeiro Fusca, olha que prazer, né? 24 vezes eu paguei. Ai, que alegria, Fusca 72. Né? Hoje a primeira coisa que os pais já quer dar um carro. Então na faculdade, sei lá, às vezes até antes já quer dar um carro. Você tira o prazer do filho conquistar as coisas. Não é? Por que Deus permitiu que os espíritos agissem seguindo o caminho do mal? É por isso, gente. Nós criamos os filhos e damos toda a orientação. Temos 2 filhos. Um segue o caminho do bem. O outro demos a mesma orientação, tal. Vai. Chega uma hora que ele está com 18, 20, 25 anos, 30, não endireita. E nós, como pais, vamos fazer o quê? Rezar, ficar triste, chorar, né? Ter a esperança de que um dia melhore. Não é isso? Fizemos tudo o possível enquanto estava ao nosso alcance. E nós, espíritos, somos assim também. Deus é o nosso Pai. E nós somos esses filhos. Que fomos criados todos da mesma forma. Tivemos todos a mesma base. Nascemos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não termos conhecimento. Mas fomos adquirindo através das encarnações. E as lições foram sendo apresentadas em cada encarnação. E em cada situação nós fomos fazendo escolhas. Então, Deus não criou o mal, ou não criou o espírito mal. Nós é que somos como os filhos rebeldes, que às vezes nos desobedecem, não ouvem tudo aquilo que foi dito, e depois, na hora que começam a tomar as suas próprias atitudes,
seguem outro caminho. Isto que nós fazemos, na maioria das vezes, em relação àquilo que Deus nos ensinou. Ele fala, amai um ao outro. A gente não ama, às vezes, nem o filho. Não vou nem falar a esposa, gente. Mas nem o filho. Ele pega de bebezinho e tal, acalenta. Às vezes, quando ele começa a crescer, que ele começa a ter as ideias deles, que a gente deixa de ser o herói dele, né? Aí, às vezes, a gente já começa a criar um certo ranço, assim. Entende? Ou, às vezes, nós estamos numa posse, né? O filho é meu. Nós temos uma posse grande, né? Eu falo, vou no meu médico, vou no meu dentista, vou no meu nutricionista, vou no meu personal trainer, vou em tudo que é meu. Vou pegar meu ônibus. Você comprou uma frota, não estou sabendo. É tudo meu. Vai ao seu médico e não paga a consulta para ver se ele te atende. Fala, tudo é meu. Meu filho. Seu filho encarnou porque Deus permitiu e ele vai desencarnar, não vai pedir para você. É um irmão que você está tendo a responsabilidade de criar, de educar, ajudando Deus a fazer isso, né? Então, depois que lemos esta, eu vou pular aqui. Para 126. Os espíritos que chegaram ao grau supremo de perfeição, depois de terem passado pelo mal, aos olhos de Deus, têm o mesmo mérito. Veja, tem criados todos bonitinhos, tem aqueles que seguem o caminho absoluto do bem, e vão lá na escala de espíritos puros, rapidinho. Essa escala de espírito puro é onde está Jesus, a escala crística. Lá existem vários Cristos. Esses espíritos puros são os que fazem a vontade de Deus, né? Tem gente que fala, eu quero ser um espírito perfeito. Na escala espírita, o perfeito está abaixo do puro, tá? Então, quem quer ser o vice-campeão, tudo bem, quer ser um espírito perfeito, mas lembra-se, vai ser o vice-campeão. Se você quer levantar o troféu, tem que já pôr em mente que quer ser um espírito puro, tá bom? Isso, os espíritos fizeram essa escala, e está aqui no livro dos espíritos, dividiram em 10 classes. Só para efeito de estudos, tá? Porque não é uma coisa assim, estanque, né? Chegou aqui a nona, aqui a oitava, né? É igual olhar o Rio Solimões, o Rio Negro e Solimões, né? A água dele. Você vai lá, um está mais cinza, outro aqui está branco, vai juntando. Vai falar onde tá, se juntou e ficou uma cor só. Você olha assim, é aqui. Aí vem um cara com um aparelho lá que aumenta, que faz pesquisa, esqueci o nome. Olha e fala, não, aqui ainda tem estudo, né? É mais para frente. Entende? Então, as zonas são assim. Então, temos espíritos imperfeitos, que vão da 10ª até a 6ª. Depois tem os espíritos bons, que vão da 4ª, da 5ª até a 2ª. Depois, os espíritos perfeitos e os espíritos puros. Então, e cada um tem os seus graus de maldade, tem os espíritos batedores, tal, aí. Aí tem aqueles espíritos que seguem o mal absoluto. Ou
o capetão, né? Mas eles falam aqui que a grande maioria não vai nem para o bem e nem para o mal. Fica aqui no meio. A grande maioria. Só nós, né? Uma hora a gente faz o bem, outra hora a gente faz o mal. Para um a gente faz um carinho, para outro a gente dá um bofetão, né? Um a gente ama, o outro a gente despreza, né? Um a gente vê assim a primeira vez e fala, puta, uma antipatia, não me foi a cara daquele lá, né? Para outro a gente vê e já fica todo meloso, né? Somos assim. Então nós estamos, a maioria está nesse termo. E aí a pergunta 126 é essa. Se tem espíritos que erram, mas depois começam a melhorar e atingem a escala de espírito puro, se aos olhos de Deus, ele também é visto da mesma forma do que aquele que nunca errou, foi direitinho, sempre acertando, né? E chegou ao bem. Aí ele fala assim, Deus contempla os transviados com o mesmo olhar e os ama a todos com o mesmo coração. Aquele papo de mãe, sabe? Vocês já falaram para a mãe assim, qual dos seus dois filhos você ama mais? Já fizeram essa pergunta para uma mãe? Nunca fizeram? Eu adoro fazer. Mas mãe mente. Às vezes ela tem 3, 4 filhos, ela fala, amo todos da mesma forma. Aí você vê que é nítido que ela não ama. Você é um privilegiado. Ela fala, não, eu amo todos. Ainda mais se eles estiverem os 4 à frente assim, né? Então Deus contempla os transviados com o mesmo olhar e os ama a todos com o mesmo coração. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Eu gostei dessa pergunta e dessa resposta, porque Deus não fala que eles eram maus. Eles eram simples espíritos. Que errado. E nós? Nós temos um amigo. Ele pisa na bola. O que a gente faz? A gente olha como Deus, tá? É um simples espírito que se equivocou. Né? Vê se dá tempo para ele se arrepender e dar a volta por cima. Fazemos isso. Imagine se Deus nos tratasse da mesma forma com que nós tratamos os nossos irmãos aqui. Por isso que ele, na pergunta anterior, ele falou que Deus dá o livre-arbítrio. Quer seguir o mal, segue. Quer fazer o bem, faça. Né? Ele nos dá a eternidade. Nós temos essa possibilidade com Deus. E nós não damos valor para isso. Nós temos essa possibilidade de errarmos e repararmos os erros. E aquilo que é dito muito no meio espírita, quando nós perdoamos, nós nem lembramos que fomos ofendidos. É como passar a borracha mesmo. Entende? Isso Deus faz conosco. Ele ama todos do mesmo jeito. Lembra que era apenas espíritos que estavam aprendendo, se transviou, mas retomou o caminho. Entende? E é esse exemplo que nós precisamos tomar para nós e não fazermos aquele julgamento do próximo.
Ah, a pessoa é fofoqueira, a pessoa é isso, a pessoa faz isso, a pessoa age isso. Ela ainda não despertou. Vamos olhar o erro dos outros, não para criticar, mas para vermos se nós já nos corrigimos. A pessoa é assim. Será que eu sou assim também? Vamos fazer uma reflexão. Se somos, está na hora de mudar. Né? Essa questão 126, eu amei a resposta por isso. E assim, companheiros, suponhamos dia, passa hoje. Nós vamos aguardando a nossa vez para recebermos o passe. E lembrando que a primeira semana de fevereiro começaremos o curso de educação mediúnica. Então, todos aqueles que desejarem participar, por favor, se inscrevam na recepção, deixando seu nome, para que possamos organizar as turmas. Já temos 2 turmas, esse ano será iniciada a terceira. Aproveitem.